Olá, meu nome é Lucas Arrochelas, sou graduando em História pela Universidade Federal da Paraíba e venho aqui apresentar o trabalho A Câmara da Paraíba em Perspectiva, uma análise quantitativa a partir da comunicação política, 1585-1685, sob orientação do professor Dr. Mozar Verguete de Menezes. Pois bem, esse trabalho ele é fruto justamente do projeto de iniciação científica As Câmaras da Capitania da Paraíba, um resgate histórico e documental, que vem ocorrendo desde 2019, também sob orientação do professor Mozart. E nesse projeto nós realizamos uma pesquisa exploratória na documentação do Arquivo Histórico Ultramarino, mais especificamente na seção Paraíba dos documentos avulsos, que foi digitalizada pelo projeto Resgate. Bem, a partir dessa pesquisa exploratória, nós buscamos realizar um levantamento dos documentos em que a Câmara se fazia presente, documentos de comunicação política. Bem, quanto ao presente trabalho, nós buscamos realizar uma análise quantitativa da comunicação política em que a Câmara da Paraíba se encontra inserida. Com isso, não vimos apenas os documentos emitidos ou recebidos pela Câmara, mas também todos os outros documentos em que a Câmara se faz presente. Bem, percorremos um século, indo desde o início da existência da capitania e da Câmara da Paraíba, em 1585, até o ano de 1685. Durante esses 100 anos, nós observamos três conjunturas específicas, que trazem especificidades tanto no que toca à situação da capitania e da monarquia portuguesa, quanto também especificidades na questão documental de cada um desses períodos. O primeiro período é justamente dos primeiros anos, que parte do início da capitania e da Câmara, em 1585, até o início da dominação holandesa. O segundo período corresponde justamente ao período da dominação holandesa. E quanto ao terceiro período, se trata da conjuntura de pós-bellum. Bem, com recurso à bibliografia, nós conseguimos compreender melhor os dados apresentados nesse trabalho, mas também, a partir dos dados, nós conseguimos compreender melhor essas conjunturas e, principalmente, a presença e atuação da Câmara nessas conjunturas. Bem, passemos agora a analisar alguns dados. Quanto à frequência de documentos em que a Câmara esteve presente por ano, nós temos um valor de 0,98, um valor razoável. Mas se compararmos com a frequência total de documentos, que é de 3,69 documentos por ano, vemos que é uma boa frequência. Bem, uma presença significativa da Câmara também é vista pela porcentagem de documentos da Câmara dentro da amostragem total, em que temos aqui uma porcentagem de 26,55%, ou seja, pouco mais de um quarto dos documentos dessa amostragem total possuem a presença da Câmara neles. Bem, quanto aos documentos por período, nós vemos aqui uma presença maior e uma frequência maior no terceiro período, com uma presença de 31,67% e uma frequência de 2,41%. Pois bem, vários fatores podem ter concorrido para isso, como questões demográficas, uma posição da capitania no Império, mas também, como veremos mais à frente, uma posição diferente em relação à Câmara, que parece ter assumido uma atitude mais proativa e propositiva durante esse terceiro período. Mas acreditamos que essa diferença do terceiro período em relação aos demais se dê também por uma questão de fundo documental, já que nós estamos trabalhando com o Arquivo Histórico Ultramarino, e que lá existem documentos de diversas origens, mas a grande maioria se trata de documentos que passaram pelo Conselho Ultramarino. E nós vemos que durante o primeiro período não existia o Conselho Ultramarino. Ele passa a existir quando as capitanias do norte estão sob domínio holandês. Mas justamente por estarem sob domínio holandês, a comunicação política não se dava do mesmo modo que nos outros períodos, em que as capitanias estavam sob domínio da coroa portuguesa. Pois bem, observemos agora quanto aos temas. Vejamos aqui o primeiro período. A imensa maioria dos temas desse primeiro período dizem respeito a mês, que apresenta aqui a taxa de 80,95%. Bem, essa taxa de mês, apesar de bastante elevada aqui, com um pouco mais de 80%, nós temos que estar de acordo um pouco com a tendência geral das comunicações políticas, em que as mês tendem a apresentar um valor significativo e muitas vezes sendo o principal tema. Bem, mas isso também, essa significativa
presentes das MEC6 também dizem respeito a uma questão importante para a monarquia pluricontinental portuguesa, que é a economia de MEC6. Mas também diz respeito a uma questão da conjuntura da Paraíba nesse período, em que ela é recém-conquistada com a continuação de conflitos e com o processo de montagem do aparelho administrativo e econômico, muitos sujeitos pediam MEC6 pelos seus serviços realizados. Pois bem, vejamos aqui o segundo período. Esse segundo período é o que traz mais especificidades e dificuldades no tratamento quantitativo documental, justamente pela quantidade muito diminuta de documentos existentes durante esse período e principalmente devido à quantidade de documentos da Câmara nesse período. Nós temos aqui apenas 2 documentos da Câmara nesse período, com os 2 com temática militar. Isso também se relaciona com a conjuntura, que é uma conjuntura de ocupação e de guerra. Pois bem, mas o que chama atenção ao vermos esses dados do segundo período para a questão militar é a ausência da temática militar no primeiro período, quando a ameaça de guerra já estava posta. Mas, ao vermos os documentos que tratam de MEC6, observa-se que alguns deles trazem o provimento de pessoas em postos militares ou a concessão de MEC6 por serviços militares prestados. Isso pode indicar que por trás dessa taxa de 80,95% de MEC6 esteja também documentos que tratam sobre a questão militar. Pois bem, vejamos aqui o terceiro período. Aqui há uma distribuição mais equilibrada das temáticas, mas a maior parcela fica com a economia, com 28%. Isso se dá em uma conjuntura de uma Paraíba saída da guerra, onde não teria ficado pedra sobre pedra, como afirmou João Fernandes Vieira. Com isso seria necessário reconstruir a economia e atuar nesse sentido. E ao que parece, a Câmara tomou essa posição nesse processo de buscar esses objetivos. Também após a restauração, há a criação de novos impostos. E algumas câmaras tentam resistir a isso, o que pode conduzir a uma maior produção de documentos. Quanto à quantidade de documentos referentes à administração e governação, nós temos um valor de 20%. Isso pode ser um indicativo do rearranjo da administração ocorrida com a reincorporação da capitania à coroa portuguesa. Quanto à questão militar, que nós temos aqui 19%, nós temos uma capitania saída da guerra, onde caberia uma reestruturação nesse campo, mas também quando continuava com a ameaça de guerra posta. Bem, essas questões militares, administrativas e econômicas também podem ter sido responsáveis pela maior quantidade e maior frequência de documentos e documentos da Câmara nesse período, aqueles valores que nós vimos agora há pouco. Bem, vejamos agora os emissores. Quem são os emissores dos documentos em que a Câmara aparece? Quanto ao primeiro período, o maior destaque está com o Poder da Coroa na Conquista, em primeiro lugar, com 57,14%, e em segundo lugar com a Câmara da Paraíba, com 28,57%. Bem, com isso nós observamos que a maior parte da documentação envolvendo a Câmara da Paraíba nesse período é produzida na América. Quanto ao segundo período, nós temos que 50% se trata de não informados e 50% se trata do poder do reino. Mas como nós já afirmamos há pouco, esse período tem limites documentais muito evidentes que dificultam muito uma análise quantitativa. Bem, quanto ao terceiro período, há uma mudança de cenário em relação ao primeiro período. A grande maioria aqui está com o poder do reino, com 46,67%. Em segundo lugar, vem a Câmara, com 16%. O poder da coroa na conquista continua tendo presença importante aqui, com 12%, mas muito diferente daquele valor que ele apresentou no primeiro período. Bem, vejamos outros dados aqui quanto às emissões da Câmara. Com exceção do segundo período, que é um período muito diferente dos demais, e quanto às emissões da Câmara, não havia a existência da Câmara nesse período, já que o sistema municipal é substituído pelo regime de escabinos. Não há emissão da Câmara porque não haveria como haver emissão da Câmara, já que não havia Câmara da Paraíba nesse período. Portanto, com exceção desse segundo período, nós temos que todas as outras taxas elas estão por volta de 5%. O primeiro período com 5%, o terceiro período com 5,08%, a média total com 4,88% e a mediana com 5%. Com isso, nós podemos nos basear na mediana de 5% para realizarmos aqui algumas comparações.
E ao compararmos com os dados da base de dados Compol para o século XVII, comparando com as câmaras de Luanda, São Luís, Rio de Janeiro e Salvador, nós vemos que as emissões da Câmara da Paraíba estão muito próximas dessas outras câmaras. Por vezes é superior, por vezes é inferior, por vezes é igual, mas sempre com diferenças pequenas. Bem, nós temos a Câmara da Paraíba como uma câmara cabeça de capitania, como aliás essas outras câmaras com que comparamos são também. Mas essas outras câmaras pertenciam a municípios e a capitanias de maior porte e de maior importância para o Império Português. Com isso, surpreende até certo ponto que a Câmara da Paraíba, uma câmara e uma capitania de menor porte, tenha uma emissão muito semelhante à emissão dessas outras câmaras com que comparamos. Bem, vejamos aqui quanto aos destinatários da Câmara. No primeiro período, todos os destinatários são não informados. Bem, vejamos quanto à tipologia dessas emissões da Câmara no primeiro período. 50% tratam de termos trasladados e 50% tratam de certidões. Pois bem, nós observamos que justamente esses tipos de tipologias são ligados a destinatários não identificados. E esses documentos muitas vezes estão presentes em anexos de pedidos de mercês. Portanto, esses dados para a tipologia das emissões da Câmara e para os destinatários da Câmara parecem se coadunar com aquela taxa que vimos lá atrás quanto à temática das mercês. O que transmite para nós a visão da Câmara nesse período bastante envolvida com a questão de mercês. Bem, quanto ao segundo período, não há emissão da Câmara, justamente pelo motivo exposto logo há pouco. Bem, quanto ao terceiro período, nós vemos aqui uma força bem maior do poder do reino, que totaliza 67%. Isso também está de acordo com a tendência geral das comunicações políticas, que tendem a ter o poder do reino como o principal destinatário delas. Bem, ao observarmos a tipologia para esse terceiro período, a maior parte está com a carta, com 50%. Mas se vermos conjuntamente cartas, representações e petições, temos essas três tipologias juntas, totalizando 75%. E essas tipologias geralmente estão ligadas com algum pedido ou propositura. Isso pode indicar uma posição mais ativa e propositiva da Câmara no que toca ao governo da capitania, em que ela buscaria participar desse governo da capitania, assim como também do governo da monarquia pluricontinental portuguesa e do processo de reconstrução da capitania recém-reconquistada ao domínio português. Bem, vejamos aqui agora quanto às considerações finais. Com a apresentação desses dados, nós acreditamos ter avançado na compreensão dessas três conjunturas, em especial da primeira e da terceira, mas principalmente na compreensão da Câmara, da presença e da participação da Câmara nessas três conjunturas. E esse trabalho toma uma importância maior quando lembramos que não existem trabalhos sobre a Câmara da Paraíba, que esse foi um problema que o projeto de iniciação científica tentou suprir. Com isso, essa análise quantitativa nos permite uma primeira visão sobre a Câmara da Paraíba durante essa primeira centúria da sua existência. Futuros estudos qualitativos deverão vir a se somar com esse estudo quantitativo e permitir uma melhor compreensão sobre essa instituição. Pois bem, aqui nós temos as referências que foram utilizadas para a composição desse trabalho. E por fim, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora da AMPU pela oportunidade, à Universidade Federal da Paraíba, em especial ao curso de História, ao meu orientador Mozar Verguete de Menezes e à minha parceira de trabalho Maria Eduarda de Medeiros Morandão. Muito obrigado.